Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias nessa véspera de jogo. É isso, meu amigo, amanhã já tem Vasco de novo. Amanhã o Vasco recebe o Atlético Mineiro às 9 horas da noite em São Januário. A tendência é de que o time do Vasco tenha muitas mudanças, porque o professor Vanderlei Luxemburgo perdeu a paciência aí com alguns jogadores e vai fazer algumas trocas nesse time. A escalação ainda é um mistério, mas a gente já tem um esboço, a gente já sabe de alguns jogadores que não vão começar como titular. Enfim, você vai entender tudo aqui no vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes de rodar a vinheta, eu sei que você está muito chateado aí com a situação do Vasco, mas se você gosta aqui do canal, quiser apoiar o meu trabalho, deixa o likezinho aí. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva. Se não quiser deixar o like também, não tem problema não, entendo perfeitamente que você está aí chateado com o Vasco, eu também estou. Enfim, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e aquele recado para você que quer começar 2021 com uma renda extra, ganhando um dinheiro honestamente, trabalhando da sua casa. Aqui no primeiro link da descrição tem um passo a passo que por apenas R$ 67,00 de investimento você vai adquirir, né, e vai aprender como trabalhar do seu celular, do seu computador, enfim, do conforto da sua casa. Recomendo, clique aqui, é uma forma de você conhecer uma nova profissão honestamente, não é pirâmide, não é venda online, nada disso. Você vai adquirir um curso que vai te ensinar a trabalhar da sua casa. O link está aqui na descrição. Bom, e como eu disse, amanhã tem Vasco, né? O Vasco recebe o Atlético Mineiro em São Januário, uma partida que mais uma vez sem ar de final, né? O Vasco conseguiu se complicar aí nas duas últimas rodadas, perdeu por até então lanterna Curitiba e foi escorraçado pelo Bragantino. Com isso, o Vasco volta à zona do rebaixamento com os resultados de ontem, né? O Fortaleza venceu o Santos e empurrou o Vasco para a zona do rebaixamento. Neste momento, o Vasco tem ali a mesma pontuação do Sport Recife, que foi derrotado pelo Corinthians, e cada vez mais parece que essa briga vai ficar mesmo entre Vasco e Sport Recife, porque se a gente for pegar a tabela ali do Fortaleza e do Bahia, eles têm adversários mais fáceis. Então, cada vez mais parece que essa briga vai ser entre Vasco e Sport Recife. Mas enfim, amanhã o Vasco tem mais essa final contra um time que está lá brigando na parte de cima, né? Ainda sonhando com o título, e aí o Vasco vai ter que, já que não conseguiu pontos contra o Curitiba, vai ter que se virar para conseguir pontos contra o Atlético Mineiro. E para essa partida, Luxemburgo perdeu a paciência com alguns jogadores e alguns desses jogadores serão sacados do time, né? Serão ali trocados. Por exemplo, o Wehrle deve perder a sua vaga de titular, não por conta de atuação, vamos dizer assim, individual. O Wehrle não teve nenhuma falha grotesca, apesar daqui a gente sempre cobrar bastante do Wehrle, não teve nenhuma falha grotesca, mas é um zagueiro mais lento, né? Que isso coletivamente acaba comprometendo o restante da estrutura da equipe. Então o Wehrle pode perder essa vaga de titular aí ao lado do Leandro Castan. E dois jogadores que muito provavelmente serão sim barrados são aí os dois que o Luxemburgo apostavam bastante, né? Que é o Thales Magno e o Juninho. Thales Magno e Juninho foram substituídos no intervalo na partida contra o Red Bull Bragantino. O Thales foi substituído no intervalo também contra o Curitiba. Então a tendência é que exista sim essas mudanças. O Juninho também foi muito mal nessa partida contra o Red Bull. A informação do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, é de que a provável escalação do Vasco com as mudanças deve ser a seguinte: Marcelo Alves deve entrar ali no lugar do Wehrle, o Benítez, né, volta aí ao time titular e deve jogar no lugar do Thales. Vou passar aqui a escalação para vocês. O Vasco deve começar com Fernando Miguel no gol, Léo Matos na direita, mas existe a possibilidade do Caio Lopes. A zaga deve ser formada por Marcelo Alves e Castan, com o Henrique de volta na lateral esquerda. No meio-campo, Bruno Gomes, Léo Gil e Caio Lopes. E o trio de ataque, vamos dizer assim, formado por Pikachu, Benítez e Germancano. Deve ser esse o provável time do Vasco
que entra em campo amanhã, desesperado na zona do rebaixamento, tendo que vencer o Atlético Mineiro. O Luxemburgo, na entrevista coletiva dele pós-jogo contra o Bragantino, tinha dado algumas dicas, né? Primeiro, ele garantiu já que o Benítez seria titular nessa partida contra o Atlético Mineiro, disse que não levou o Benítez para Bragança porque ele ainda não estava na forma física ideal e que ele ficaria no Rio de Janeiro, né, se preparando para já começar como titular essa partida contra o Atlético. Então roda aí o que disse o Luxemburgo, onde já praticamente garante o Benítez como titular nesse time no jogo de amanhã. Eu já falei sobre isso aí. Uma escolha de jogar ele contra o Curitiba, que era um jogo em casa. Acho que a expulsão do Henrique prejudicou a equipe como um todo e também prejudicou o Benítez, porque eu tive que colocar ele jogar um jogo ainda que ele não estava pronto para jogar tanto tempo de jogo que ele queria, mas eu queria achar uma bola, que ele começou bem, uns 10, 15 minutos, ele acha uma bola, ele acha uma metida de bola, ele acha um drible, então eu tentei usar isso, mas ele jogou mais tempo do que devia. Aí eu vi que, trazendo ele para cá, num jogo difícil contra o Bragantino, contra o Red Bull aqui, que vai ser um jogo sempre difícil, eu queria deixar ele lá no Rio de Janeiro, ele treinar para o próximo jogo, ele poder iniciar jogando contra o Atlético no próximo sábado. E outro ponto importante da coletiva do Vanderlei Luxemburgo foi o Thales Magno, né? O Luxa aposta muito no Thales, gosta muito no Thales, foi um jogador que foi lançado pelo Luxemburgo, mas o Thales, que até tinha voltado a jogar bem, né, com o Luxa, mas nos 2 últimos jogos foi muito mal, e o Luxa disse, enfim, não está jogando bem, tem que ser sacado do time, né? Foi basicamente isso que o Luxemburgo disse na coletiva também, após o jogo, após a derrota contra o Red Bull Bragantino. Então, dá uma olhada também, vamos relembrar o que disse o Luxemburgo sobre Thales Magno. Não deu certo e eu fiz a mudança. E assim, o Thales precisa se reencontrar com a motivação, com a vontade, que eu acho que ele é um grande jogador, continuo achando ele um grande jogador, tem muito talento, mas só isso não basta, é preciso uma participação, uma coisa diferente, né? Mas eu gosto dele, é um jogador que a gente vai continuar apostando nele, porque ele é um jogador que tem um futuro muito, muito grande pela frente, e a gente não pode queimar esse jogador. Mas agora, eu não posso deixar de tirá-lo no intervalo do jogo se ele não estiver atuando bem. Eu tenho que fazer as coisas que tem que ser feitas, né? E eu entendi dessa forma. E é isso, né? O Vasco aí com muitas mudanças aí nesse time titular, tentando dar, vamos dizer assim, um choque para ver se muda alguma coisa efetivamente dentro de campo e o Vasco consiga uma boa atuação e uma vitória contra o Atlético Mineiro. Parece improvável, mas tem que ganhar, meu amigo. Se não ganhar, vai ficar cada vez mais complicada essa situação. E sobre mudanças no time, eu acho que o Luxemburgo tem que detectar ali no vestiário, no dia a dia, e botar quem tá afim de jogo, meu filho. Quem tá afim de jogo, igual entrou o Gabriel Peck no último jogo, correndo, se dedicando, se matando ali. Inclusive achou um gol, porque acreditou numa jogada praticamente perdida. Então, quem tá com fome de jogar tem que jogar. Talvez o cara não seja nem o melhor ali tecnicamente, mas o cara tá com vontade, bota pra jogar. É melhor um ruim que vai correr do que um bom de bola que vai ficar lá. Se bem que bom de bola nesse time do Vasco também não tem, né? Só tem ruim. Então é melhor botar o ruim que vai correr do que o ruim que não vai correr. Acho que a escolha não é tão difícil assim. Enfim, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, tem um grupo de membro aqui que você pode clicar aí embaixo, se tornar um membro do canal e entrar no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje com mais novidades sobre o nosso Gigante da Colina. Um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!